eu vi um Vasco que se entregou mais do que nos outros jogos. E quando eu digo isso, é na questão da entrega, da competitividade. Aquela questão que a gente cobrava muitas vezes aqui, do Vasco poder até ser um time limitado, até ser um time que tem suas dificuldades, suas deficiências, mas nunca poderia faltar entrega. E até um argumento raso, se a gente for analisar futebol de forma geral, e como o futebol hoje em dia, ele tem tantos aspectos para a gente poder falar, mas também estava faltando na equipe do Vasco. Claro que estava faltando tudo. Se você for pegar o jogo contra o Flamengo, for pegar o jogo contra o Palmeiras, faltou tudo. O Vasco deu 2 vexames, na minha opinião, em questão de atuação. No caso do Flamengo foi 6-1 e no caso do Palmeiras só não foi uma goleada por conta da boa atuação do Léo Jardim. Já diante do Cruzeiro, que é um time claramente inferior tecnicamente ao Flamengo e ao Palmeiras, e que também estava sem seu principal jogador, assim como o caso do Vasco. No caso do Vasco, o Vasco perdeu o Paê novamente. E o Matheus Pereira estava suspenso, não pôde jogar pelo Cruzeiro, e é um cara que decide muitos jogos para o Cruzeiro. O Cruzeiro também mostrou uma deficiência, uma falta de criatividade grande, mas não deixou de ser agressivo desde o primeiro tempo. No primeiro tempo, as jogadas do Vasco, que voltou para o sistema de 4 zagueiros, 4 defensores, podemos dizer assim, foi para o 4-3-3, e eu acredito que essa questão de competitividade, ela tenha passado muito por algo que parecia óbvio, simples e cristalino para qualquer torcedor do Vasco, e a gente comentou isso aqui diversas vezes na live do canal do Pedrosa, que era povoar, preencher o meio-campo. Trazer 3 jogadores para aquele setor, que era um setor que claramente o Vasco não conseguia nem fazer a pressão alta por conta de ter poucos jogadores, tinham mais jogadores na linha defensiva, e muito menos combater na entrada da área, que foi algo que o Flamengo explorou bastante, e algo também que o próprio Cruzeiro, o próprio Palmeiras conseguiu explorar bastante do Vasco da Gama. Quando ele coloca o JP para entrar em campo, ele usa o JP, inclusive, como o principal cara mais próximo ali do ataque. Tanto é que na marcação, pressão ali, saindo a bola do Cruzeiro, você via o JP muito próximo do Verratti, fazendo o quê? O Verratti marcando os primeiros defensores e o JP buscando marcar o primeiro volante do Cruzeiro. E foi algo que até deu certo na questão defensiva. Eu acho que nesse quesito, a postura do Vasco com as linhas mais altas, elas dificultaram um pouco mais a vida do Cruzeiro ofensivamente. O problema é que quando o Vasco tinha a bola, o Vasco perdia rapidamente. Porque se não faltou entrega, a gente tem que destacar isso aqui, faltou técnica, faltou tática, faltou organização ofensiva, faltou criatividade nos movimentos, faltou entrosamento, faltou praticamente tudo do Vasco com a bola. E aí o JP, que até deu um pouco mais de lucidez ali no meio campo, estava com companhias que novamente não atuaram bem. O Zé Gabriel na saída de bola, hoje foi uma coisa preocupante, como vencendo em vários jogos. Mas hoje realmente foi algo que a gente tem que falar aqui, porque o Zé Gabriel errou muito e prejudicou muito as transições ofensivas do Vasco da Gama, ainda levando em consideração que ao lado dele tinha o JP, que foi um cara mais dinâmico, mas próximo dele tinha o Galdames, que mais uma vez no segundo tempo até cresceu um pouquinho de rendimento, mas nada justifica o fato do Galdames receber tantos minutos com a camisa do Vasco, sendo que ele é um jogador que se mostra diversas vezes perdido em campo, parecendo uma barata tonta. Ele não consegue ter preenchimento de meio campo, ele não consegue ser um cara importante nessa transição, dando opção para o Zé Gabriel, ele não consegue dar o combate. O Galdames realmente foi algo constrangedor novamente, como ele vem sendo nos últimos jogos, porém no segundo tempo ele até conseguiu acertar alguns passos quando o Vasco teve mais a bola. Agora, o Galdames sem a bola é algo que não dá para explicar. É constrangedor, é nulo, e tudo isso fez com que o meio campo do Vasco fosse o quê? Engessado. Se a bola não passasse pelo pé do JP, não tinha transição. E o JP é um garoto. O JP é um garoto que está tendo a sua primeira oportunidade como titular agora, e fez um bom jogo. Mas é claro que ele não vai chamar a responsabilidade de ser um camisa 10 e conseguir organizar o time do Vasco da Gama. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia.
E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? O Vasco não tinha lado direito, porque o Paulo Henrique não conseguia subir para apoiar o Rossi. O Rossi é um cara muito limitado. Na esquerda, o Adson jogando torto. E aí eu vou até destacar aqui um ponto positivo, talvez, do jogo de hoje, que foi a entrada do Vitor Luiz. O Lucas Piton se sentiu mal, teve náuseas, passou mal no aquecimento. E ele foi até retirado do banco de reservas. E aí o Vitor Luiz, que tinha sido contratado no início do ano, foi colocado como titular. Ele já vinha entrando em algumas partidas. Eu acho que o Vitor Luiz, dentro desse contexto, desse terror, dessa tragédia que vem sendo o Vasco da Gama, fez uma boa partida. Uma partida de competição, dando opção pelo lado esquerdo, conseguindo fazer as ultrapassagens. Não que ele tenha que ser o titular, que ele tenha que já ser colocado como o principal jogador e deixar ele ali. Mas você já abre um leque de opção para uma ponta esquerda tão carente, que é talvez jogar o Vitor Luiz junto com o Lucas Piton, libera o Lucas Piton um pouco mais para fazer esse papel de ponta, esse cara que cruza pro Verratti, já que essa parece ser a única jogada que o Vasco consegue fazer e trabalhar na temporada. Então eu deixo esse ponto positivo aí pro Vitor Luiz, que para mim fez uma partida, para uma estreia no contexto que ele fez, sem se preparar, porque ele precisou, soube disso do nada. Eu acho que o Vitor Luiz fez um bom jogo. Então, voltando ao que eu tava falando, o Vasco se limitou no primeiro tempo a ser um time que chutava a bola pro Verratti. Era o Maicon lançando a bola pro Verratti, era o Léo tentando achar o Verratti, muitas vezes errando também nessa saída de bola. E o Verratti, vai Verratti, se vira. Vai Verratti, se vira. E quando o Verratti não tá num dia inspirado, e isso nem é culpa dele, porque ele tem pouquíssima aproximação em quem sabe jogar com ele, o Vasco simplesmente não consegue jogar. Se a gente for olhar aqui nas estatísticas, e eu separei aqui as estatísticas do SofaScore, a gente vai ver tudo que eu falei aqui sobre o primeiro tempo. O exemplo disso que a gente viu nos números. E nem sempre os números são aquilo que traduz, que reflete perfeitamente o jogo. Mas dentro de uma análise, a gente pode olhar os números e se aprofundar, analisar com o contexto do que a gente tem de futebol. Eu acho que os números do Vasco no primeiro tempo mostram o quão ruim foi o primeiro tempo do Vasco nesse sentido. Vamos lá? Aqui, ó, no cantinho. Se você for olhar, esse contexto aqui, ó, visão geral da partida, primeiro tempo. O Cruzeiro, como eu disse, pouquíssimas chances também, pouquíssimas oportunidades. A questão é, o Cruzeiro ainda conseguiu chutar de fora da área, o Cruzeiro ainda conseguiu dar algum tipo de trabalho pro Léo Jardim desde o início da partida. O Vasco teve uma partida tão ruim quanto, porque o primeiro tempo o jogo foi horrível. E aquilo que a gente falou sobre a entrega, a gente vê nesse sentido aqui também. O Vasco, geralmente, pelo que eu pude pesquisar, ele tem uma média de 10 a 11 desarmes por jogo. E só no primeiro tempo o Vasco conseguiu fazer 12 desarmes. Isso mostra que o Vasco estava competindo. Isso mostra que o Vasco estava tentando chegar nas jogadas. Mas aí você vê a diferença do volume ofensivo com 4 escanteios do Cruzeiro, que teve um volume realmente de jogo maior no primeiro tempo, e o Vasco não tendo nenhuma chance criada, tendo um número baixíssimo de troca de passes, um time que acabou cometendo faltas, tomou um cartão amarelo, jogou muito pouco no primeiro tempo, o Vasco da Gama. Já no segundo tempo, eu vejo uma mudança de postura no Vasco, que tem muito mais a ver com o Cruzeiro ter perdido o ímpeto e o próprio Cruzeiro também ter começado a dar mais espaços, e o Vasco da Gama estar com aquela vontade de ganhar, aquela gana.